do lado do sistema. E essa é uma afirmação, O consenso da mineração? tanto o consenso da mineração, tanto o consenso dos nodes, É. quanto o consenso financeiro total. Talvez não de forma consciente. O que você tinha feito de argumento mais cedo sobre o Bitcoin no Brasil. Você falou, ó, o Bitcoin no Brasil não é proibido e tal, e o ouro está sendo criminalizado. Uhum, Só que a gente tem um cenário oposto na China. sim. Você acredita que ele não vê o Bitcoin como uma moeda antissistema para dentro dos seus próprios portões? Sinceramente, o que eu acredito é que o Bitcoin ele é do sistema americano. O sistema americano cooptou o Bitcoin de alguma forma e a China sabe disso e, inclusive, está utilizando isso, está fabricando Bitcoins lá, imprimindo Bitcoins e vendendo para os Estados Unidos, em troca de commodities, né? Então a China está muito mais no mercado real, indústria, commodity, né? E esse mercado especulativo ela está deixando para os Estados Unidos. A China é muito pragmática, né, nas coisas. Eles lutam diversas guerras sem ser guerras armadas, né? Então tem uma guerra tarifária, tem uma guerra comercial, tem uma guerra industrial, tem uma guerra de informação também, né? Então, por exemplo, assim, essa guerra de informação, se a gente pegar o TikTok chinês e o TikTok americano, o TikTok, ele é uma instituição ligada à inteligência. Não, isso não é teoria da A conspiração. inteligência chinesa? É a inteligência chinesa. Então você acha que o argumento que os americanos usaram foi um argumento válido? Ou seja, está sendo realmente utilizado. É lógico que isso, Pra nós, como roubar libertários, não informação. acreditamos que isso O é o TikTok para suficiente roubar para barrar. informações? Com certeza. Se você instalar o TikTok, você vai ver quantas informações ele pega. E se você olhar o TikTok da China, na China é só esporte, piano, empreendedorismo, educação, falando bem do partido, só música clássica. Inclusive o Lorde Vinheteiro que veio aqui, ele é mais querido na China que no Brasil. Na China ele tem um monte de... que lá eles tocam pianos. Tem uns chinesinhos lá de 4, 5 anos que já toca piano. Então, já nos Estados Unidos é o quê? É só bunda, é só festa, é só coisas pra empobrecer o ser humano, digamos assim. Então tá sendo utilizada essa guerra de informação, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Boa parte das críticas que você faz ao Bitcoin já estavam ali no End the FUD, né? Que são esses sites ali que, inclusive, você fazia menção antigamente. Que são sites que Quando eu era cego. reúnem as críticas de alguma forma e já tem respostas padrões. Hoje eu vejo que você volta a questões que estão ali prontamente respondidas. E boa parte das críticas dos bitcoinheiros relacionadas a você cara, você já fez a pesquisa, você sabe qual é a resposta padrão dos bitcoinheiros. E ao invés de você endereçar de alguma forma essa resposta padrão, você trata a questão como se ela tivesse iniciado de novo. Eu estava cego pela ganância. A ganância cega a gente e impede a gente de ver as coisas de forma lógica. Então eu ganhei muito dinheiro com Bitcoin. Não nego, eu ganhei muito dinheiro. Eu fui uma das pessoas que mais negociou Bitcoin no Brasil. Eu comprei Bitcoin barato. E eu estava totalmente cego pela ganância. Até que veio 2020. E ao invés de eu me manter cego, eu tirei as vendas, né? Então, assim, uma das coisas que essas pessoas falavam era que o Bitcoin era um ativo contra crises. Aí veio a crise e ele despencou 50%. Então, eu sou tão burro quanto o Taleb, né? O Taleb também é, saiu na mesma época, né? Porque ele Sim, ele reconheceu que... assustou. Não, ele não assustou. Ele reconheceu que o Bitcoin não era imune a crises. E eu tô esperando uma crise muito mais severa. Então, eu não tenho como ficar em Bitcoin. Outra coisa, o Bitcoin, eu não sou contra as criptomoedas, né? Como vocês já podem ter percebido. Eu vejo, por exemplo, a Monero como sendo muito mais útil e com muito mais atributos do que o Bitcoin. E todo esse ecossistema. Só que eu acredito que esse ecossistema inteiro está numa bolha, igual a bolha.com. Vai vir essa crise, vai derreter tudo. E vários desses projetos vão deixar de existir e alguns vão resistir. O Bitcoin, ele não tem grandes diferenciais comparados às outras criptomoedas. Até mesmo com a Tether. A Tether hoje é a criptomoeda mais usada como pagamentos. Sim. 55% aqui no Brasil, por exemplo, é muito utilizada. Então, pode-se até dizer que o Estado venceu essa guerra, criando a Tether.
é algo que eu previ. Ele se apoderou da tecnologia blockchain para poder imprimir moeda. E o Estado faz isso. Ele se apodera das tecnologias, por exemplo, como eu conversei com... esqueci o nome dele. O Casta. Ele falou da tecnologia da prensa. Né? A tecnologia da prensa trouxe mais liberdade e tal. O que o Estado fez? Lá no futuro, ele usou essa tecnologia da prensa para imprimir dólares, para imprimir dinheiro. Então o Estado ele vai utilizar essa tecnologia para fazer a CDBC. Né? Vai ter a CDBC americana, vai ter o Drex e vai ter a CDBC chinesa. Né? Então ele vai utilizar essa tecnologia de blockchain maravilhosa para poder nos ferrar. Eu cheguei a conversar isso contigo aqui, né? Chegou. Eu conversei isso. Eu falei que o Bitcoin seria a rede perfeita para a implementação do Drex 1 para 1. Eu concordo com você nesse sentido. Eu acho que não é nem a perfeita. Eu acho que tem outras redes melhores. Eu tenho um problema aqui. Ah. Cara, e eu acho que isso é o problema com 99% do que você falou. 99% do que você falou acredita que o consenso da rede está do lado do sistema. E essa é uma afirmação... O consenso da mineração? Tanto o consenso da mineração, tanto o consenso dos nodes, quanto o consenso financeiro total. Talvez não de forma consciente. Talvez não de forma consciente. Porque eu ia dizer, 25% dos americanos, pessoa física, tem Bitcoin. Sim. Então parece que tá muito menos relacionado o consenso da rede a esses grandes fundos. Mas pode falar, você fala. Não, dos Bitcoins não. Os Bitcoins eles estão centralizados. Eu até trouxe esse número lá no meu Twitter. Mas é alguma coisa assim, 99,99% dos Bitcoins estão na mão de números tão pequenos quanto 0,25%. Isso, mas na mão das corretoras que estão na mão... Não são corretoras, grandes baleias, né? Não, mas boa parte das carteiras são lastreadas a corretoras, não? Não necessariamente, porque baleias também. Acho que é 60% do Bitcoin total tá na mão de corretoras. Baleias também. Pois é, mas aí corretora você já tem um ponto de falha, né? Tem, o Estado concordo, vai lá e... São tá centralizado. CPFs que estão... Tá centralizado. Mas são CPFs que de alguma forma... Inclusive o Renato 38 fala uma coisa que eu acredito que vai acontecer, é o confisco dos Bitcoins. Por meio da corretora, por meio dos mineradores. Pensa assim, ó. 48% da mineração do Bitcoin tá na China. Sim. E você sabe que na China, quando tem uma grande empresa, você tem que ter membros do Partido Comunista Chinês. E quanto maior a empresa, mais membros do Partido Comunista Chinês. Sim. Então, de certa forma não. Eu posso afirmar que esses mineradores chineses respondem ao Partido Comunista Chinês. 48% da mineração. Então, Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo